Meus queridas. Olá, mulherada linda, como é que vocês estão, minhas amigas? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu identifiquei no meu processo que foram extremamente importantes para que hoje eu tivesse uma relação saudável. Lembrando, gente, que relação saudável não significa que é uma relação perfeita, onde tudo funciona, tudo flui, não. Relacionamentos em geral tem desafios, meus amigos. É importante que vocês saibam disso, porque quando você cai num relacionamento com uma outra pessoa que tem uma vivência diferente da tua, uma criação diferente, no meu caso, uma questão de cultura, é muito delicado e se você não tiver bem trabalhado internamente, você coloca tudo a perder. Então, assim, é importante que vocês saibam isso, porque vira e mexe eu vejo aqui algumas pessoas falando, ai, porque eu quero atrair o meu ex, eu quero atrair o meu ex-ficante, como eu vi esses dias que eu quase peguei na orelha dela, quase atravessei o celular para pegar na orelha dessa pessoa, mas enfim, a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Mas assim, independente de quem você quer trazer pra tua vida, tu tem que estar bem. Você tem que ser uma mulher assim, ó, alinhada, entendeu? Porque se tu for a desequilibrada, minha amiga, você não vai atrair coisa boa. E se você atrair, você vai colocar tudo a perder. Você vai fazer com que esse homem fale, eu não quero estar na relação. Ainda que ele goste de você, porque tem muito homem, gente, tem muita mulher que perde relacionamento porque não tem equilíbrio emocional, porque não tem questões que precisam estar bem trabalhadas quando você vai para uma relação. E aí, quando você entra num relacionamento, você se comporta como uma menina. E meninas, crianças, não namoram, gente. Crianças não namoram. Eu tava, inclusive, vendo o vídeo da filhinha da Virgínia Fonseca, que eu gosto muito dela, né? Tava assistindo o videozinho dela, ela falando que queria namorar. Gente, alguém leva a sério uma criança que fala que quer namorar? Né? A menos que seja uma pessoa muito... mas ninguém leva a sério. Por quê? Porque crianças... Nada do que uma criança fala é credibilizado. Então, se você quer, minha amiga, ser uma mulher que é levada a sério por um homem, você tem que se amadurecer internamente. Não adianta só querer atrair, sabe? Não adianta você querer botar um monte de coisa, fazer um monte de coisa no externo, se você não for uma mulher equilibrada, se você não for uma mulher alinhada, uma mulher interessante, uma mulher madura, meu amor, você vai botar esse homem pra correr em 2 segundos. Então eu vou falar aqui sobre algumas coisas que eu trabalhei em mim pra hoje conseguir ter um bom relacionamento, um relacionamento onde eu tenho diálogo com meu namorado, enfim. Vamos lá, vamos focar. Porque independente de relacionamento, qualquer mulher, gente, hoje eu tenho um relacionamento. Mas se um dia eu não quero, mas se acontecer, não, por que eu tô falando isso? Mas enfim, qualquer mulher, independente de relacionamento, isso é mais importante que você saiba. Independente de quem estiver ao seu lado, você precisa trabalhar essas questões internas em você, tá bom, minha amiga? Vamos lá. Controle emocional. Por que você precisa de controle emocional, minhas amigas? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, quando a gente tá num relacionamento, quando a gente tá conhecendo uma pessoa, a gente vai passar por situações, por testes que a vida às vezes joga na gente, que vão testar como que tá o meu controle emocional. Afinal de contas, para e pensa, né? Não é que você tem que reprimir as suas emoções, não é que você tem que fingir que nada tá acontecendo, é porque você tem que ter sabedoria para agir, entendeu? Quando você vê, uma vez, inclusive, eu tava conversando com uma pessoa, a pessoa me contou que ela deu uma facada no ex quando ela viu o ex dando carona para uma outra pessoa. Você me diz qual é o nível de controle emocional. O que isso significa? Ah, mas ele tá certo de ficar dando carona? Não é sobre ele estar certo ou de estar errado. A questão é, quem é o foco no meu relacionamento? Somos nós, é a nossa harmonia, a harmonia do relacionamento. Não é mais eu e não é mais ele. É importante que a gente tenha em mente isso, né? Só que
Se eu tô desequilibrada emocionalmente, eu vou fazer coisas que depois de algum tempo eu vou me arrepender. Eu vou fazer coisas que depois de algum tempo eu vou falar, cara, por que que eu fiz isso? Quantas pessoas hoje matam no trânsito exatamente pela falta de equilíbrio emocional, gente? Então, assim, a gente precisa entender se eu quero ter um relacionamento maduro, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso também controlar minhas emoções, porque nem sempre aquela outra pessoa que tá do outro lado vai fazer aquilo que eu quero. Por mais que você chegue, minha amiga, e escreva lá na sua carta mágica como é que você quer que o seu príncipe seja, o seu príncipe ele também vai ter defeitos. Defeitos que você nem lembrou de colocar na tua listinha, mas ele vai vir. E aí, como é que você vai agir? Como é que você vai se comportar? São nesses momentos que a gente vê se você realmente amadureceu. Significa que eu sempre vou me comportar da maneira 100% do jeito que eu quero? Não, às vezes eu posso errar, mas que eu erre muito menos, ou melhor, que eu acerte muito mais do que o que eu erre. O problema é que quando você não tem equilíbrio, quando você não controla, quando você não gerencia bem as suas emoções, você acaba explodindo, você acaba falando algo que você não deveria falar, você acaba fazendo coisas que depois você vem a se arrepender. Então, pense nisso, minhas amigas. Eu precisei me trabalhar muito em relação a isso. Outra coisa também que tem muito a ver, né? É a questão da comunicação. Quando a gente começa a se relacionar com uma outra pessoa, muitas vezes nós temos uma comunicação violenta. O que que isso significa? Até eu gravando os meus vídeos, eu precisei alinhar a minha comunicação. Por quê? Porque em alguns momentos, quando eu falo, eu posso dar ao entender que eu estou querendo ofender a pessoa, quando na verdade eu só estou querendo resolver a situação. E essa comunicação não violenta é uma comunicação que, inclusive, existe um livro que fala sobre isso. É uma comunicação que ela tá muito mais conectada com os meus sentimentos. Eu não tô agredindo ninguém. Por isso que hoje, se vocês observarem meus vídeos, eu faço questão de falar, é a minha experiência pessoal, isso daqui é o que eu sinto, né? Quando eu falo sobre coisas que vocês erram, eu sempre gosto de trazer aqui também que eu já fiz, e óbvio, né? É verdade, né? Eu não preciso chegar aqui na internet e mentir, mas também para que você não se sinta agredida ao assistir o meu vídeo e pensar assim, nossa, como tem muita gente, líderes religiosos que têm o hábito de falar do mundo, das pessoas, só que eles não têm essa consciência da comunicação e aí, ao invés de atrair, a pessoa repele. Por quê? Porque você tem a sensação, pensa assim, ó, eu chego aqui para te convencer de algo. Só que, ao mesmo tempo, quando eu uso a minha fala, a minha comunicação, meu jeito de falar, faz com que você sinta que você está sendo julgada por mim. Então você já olha e fala assim, pô, mas por que essa mulher tá falando isso? Ela nem me conhece. Ou seja, a minha intenção era te trazer. Só que quando você se sente atacada de alguma forma, você fala, não quero. E às vezes nós fazemos isso no nosso relacionamento. Às vezes você começa a ficar com uma pessoa, só que você não sabe como se comunicar, você vai lá, você abre seu coração, eu gosto de você e tal. Só que como você faz com que aquela pessoa primeiro se sinta acuada, né? Meu Deus, eu sou obrigada a corresponder os sentimentos dela. Ou talvez aquela pessoa ela sinta que você tá ali acusando ou cobrando ela. Então perceba, gente, é muito importante a gente aprender a se comunicar no nosso relacionamento, ter uma comunicação do nosso coração, que é uma comunicação mais feminina, inclusive, né? Tem muitas mulheres que têm uma comunicação muito direta, muito objetiva, e a comunicação feminina, gente, não significa que eu vou fazer uma vozinha doce, suave, vou falar assim com a menininha, não. A comunicação que vem do nosso coração, essa comunicação mais feminina, ela fala sobre sentimentos. Então, quando alguma coisa acontece dentro do meu relacionamento que eu não gosto, eu uso o meu controle emocional, eu respiro, eu espero, deixo passar, né? Pra que quando eu esteja num momento, né, mais tranquila, com a cabeça mais tranquila, eu entro em contato, eu falo com meu namorado e eu falo, olha, tal situação, no meu caso, eu me senti, sei lá, descredibilizada, sabe? Então, eu não falo sobre você, eu não aponto o dedo pro meu parceiro, eu falo sobre o meu sentimento. Essa é uma comunicação muito mais doce, mais suave e é uma comunicação feminina, né? Então, muito mais ajuda do que atrapalha num relacionamento que você tá
já tem um outro homem. O homem, ele geralmente é mais objetivo. Então, tu não precisa chegar com o pé na porta, ó, eu quero isso, eu quero aquilo. Inclusive, eu vi uma pessoa falando sobre isso. Ah, não, porque eu já chego no cara. Eu ia gravar sobre isso, eu acabei esquecendo. Ela falou, não, porque eu já chego e já falo que eu não quero, que eu quero coisa séria, que eu não tô pra brincadeira. Essa é uma comunicação muito agressiva, inclusive. Né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como nós podemos nos comunicar de uma maneira mais doce. Por quê? Porque aquela pessoa, gente, ela tá chegando na nossa vida, ela não é obrigada a nos prometer uma vida, casamento, filhos, não. Mas é sobre você entender o que você quer, o que você merece e saber colocar isso de uma maneira com que a pessoa não se sinta pressionada, tá? Mas enfim, esse é assunto para um outro vídeo, vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga esse assunto, tá? Vamos lá, o próximo, autocuidado. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. O que eu vejo, eu viajei um dia desses com mais amigas, eu vou falar pra vocês, não era nem amiga não, tá? Porque se fosse minha amiga, não, se bem que amiga eu falo, cara, minhas amigas, não é porque tu tá solteira que você não faz depilação, minha amiga. Não é porque tu tá solteira que tu anda baforenta. Não é porque tu tá solteira que tu anda de qualquer jeito, minha amiga. Você tem que viver como se o seu amor ele já estivesse na sua vida. É uma coisa que eu aprendi, ó, há muitos anos. Então hoje eu sou a pessoa que, independente de relacionamento, eu sempre tive depiladinha, meus amigos. E não é porque, ai, a gente. Porque tem gente que acha, que fala isso, né? A gente nunca sabe. Não, eu vivo de acordo com aquilo que eu amo. Então, se eu sou uma mulher que tô buscando um relacionamento, como é que eu estaria se eu tivesse num relacionamento? Eu ia estar toda cabeluda? Eu ia andar com calcinha furada? Eu ia andar toda cecesuda? Não. Eu sei que tem muita gente que não é assim, tá? Mas é importante sempre frisar, porque assim, cara, eu viajei com umas meninas, elas não eram fedorentas nem nada. Mas eu observava, assim, falta um pouco de autocuidado, sabe? Falta um pouco de zelo por si, sabe? De tipo, não é só cuidado externo, é cuidado interno também. Eu vou falar pra vocês, até os meus dentes, eu falei, cara, eu dei uma autoabandonada em mim, assim, fiquei muito tempo sem ir no dentista, vou ter que tirar um dente. E eu falei, cara, isso daqui é uma falta de autocuidado comigo. Porque às vezes a gente acha que autocuidado é só maquiagem, é só cabelo, é só unha. Não, autocuidado, gente, é também a nossa saúde. Também tá ligado à maneira, aquilo que nós consumimos na internet, aquilo as pessoas que nós andamos, ou seja, um cuidado em geral que você tem com você. Então, tem muita gente que hoje tá se permitindo estar em relações e não tá se autocuidando. Entenda uma coisa, se você quer ser feliz na sua vida, você tem que se cuidar. Você tem que se ver como uma criança. Uma criança não, você tem que se ver como alguém que tem responsabilidade sobre você. Você tem responsabilidade com você. Então, esse negócio de você viver a sua vida, né? Só pensar no momento e não pensar no depois, do que vai ser de mim, de como que eu vou me sentir, de como eu vou estar, de como eu estou, né? Imagina, eu vejo, gente, aqui na França, muita mulher com cheiro de xixi, com cheiro de CC, sabe? Isso é uma forma de autoabandono que você fala assim, cara, essa mulher, ela tá totalmente com o feminino dela ferido, assim, porque é um autoabandono, você se abandonou, você tá, entre aspas, morta em vida. Então, vamos olhar para isso, minhas amigas, não façam isso com vocês. Eu falei já sobre isso, né? Mais uma vez, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É que não me interessa o que o outro fez. É difícil, gente, porque, por exemplo, quando você tá num relacionamento, você meio que busca por essa paz nesse relacionamento, né? Então, tu quer ser feliz, tu quer tá bem e tudo mais. E eu também me policio muito em relação a isso. Só que às vezes, quando a gente sai um pouco da autorresponsabilidade, a gente olha muito mais pra fora. Então, você, quando tá dentro de um relacionamento ou quando você tá fora, se você não for autorresponsável por aquilo que você faz, tipo assim, o que o outro fez, ele vai pagar, ele vai prestar conta, ele vai viver as consequências. Isso na vida, tá? Não é só no relacionamento, não.
Só que quando a gente vive desse jeito, dentro do nosso relacionamento, é muito melhor. Por quê? Porque você tira uma carga, você tira aquela necessidade de controle, porque a gente fica muito naquela coisa de querer controlar o outro, porque a gente não tá olhando pra gente. Quando você concentra sua energia em você, né, em ser melhor, em ser a sua melhor versão, e lembrando, gente, que ser a sua melhor versão não é você dar a vida pelo outro, não é você, ai, agradar sempre. Não, é você ser uma boa companhia, uma boa parceira, é você ser boa pra você cuidar da sua vida, porque somente duas pessoas que têm uma vida interessante conseguem se unir. Se você é uma pessoa, né, que se autoabandona e quer que o outro cuide de você, isso é um problema quando você tá dentro de um relacionamento. Porque você vai chegar com infinitas cobranças e aquela outra pessoa, das duas, uma, ela vai fugir ou você vai ser totalmente dependente dela. E o dia que ela não quiser mais, o dia que acontecer qualquer coisa nessa relação, você fica sem chão. Então, a autorresponsabilidade, ela parte do lugar onde não é sobre o outro, é sobre mim, né? A medida, e gente, é incrível assim. Quando eu estou bem essa semana, inclusive eu comentei até lá no Instagram. Eu não gosto muito de abrir sobre o meu relacionamento, não sou muito de mostrar, sabe? Mas tem coisas que eu acho que são benéficas, assim. E eu percebo, assim, é muito importante esse processo de autorresponsabilidade. Por quê? Porque quando eu tenho autorresponsabilidade dentro do meu relacionamento, eu sei que o meu estado mental e emocional interfere diretamente na minha relação. Essa semana eu tava muito triste com uma outra situação que aconteceu. E aí meu namorado veio pra cá, a gente foi almoçar e tal, mas eu tava com aquela cara. E aí meu namorado, ele, tipo assim, me deu um puxão de orelha e falou: Joyce, olha pra tua cara. Olha pra tua cara, cara. Quando você estiver bem, quando você não estiver bem, você me avisa, que aí eu nem venho. E ali eu, tipo assim, falei, caraca, verdade. 2 segundos eu mudei a frequência. Por quê? Porque isso interfere na minha relação. Ou seja, quando eu tô bem, meu relacionamento vai bem. E quando eu tô mal, meu relacionamento vai mal. Por quê? Porque tudo depende de como está a minha energia, de como está a minha frequência. E depois foi muito bom, porque depois que ele falou isso, tipo assim, eu me alinhei e eu criei autorresponsabilidade, ou seja, a responsabilidade não era dele de me fazer feliz, eu tenho que estar bem, independente dele. Porque nem sempre eu vou poder estar com ele, eu vou poder, ele vai poder estar comigo, enfim. É sobre isso, gente. No nosso relacionamento, na nossa vida, a gente tem que ser autorresponsável. Se essa merda aconteceu, eu vou pegar a parte que me cabe e a outra parte, ela vai se virar com ela mesma. Entende? Porque senão você vai ser aquela pessoa que vai culpar todo mundo pelo fracasso do teu relacionamento, pelas coisas que não deram certo. Ah, é porque o meu ex era assim, assim, assado. Tá, mas quando eu sou autorresponsável, eu entendo a minha responsabilidade sobre as situações que me acontecem. Nem tudo é sobre uma pessoa só. Numa relação que, quando uma relação ela dá certo, é responsabilidade dos dois, e quando não dá, também. Então, se eu for autorresponsável, eu pego a parte que me cabe. Agora, se eu não tiver na autorresponsabilidade, eu fico o tempo todo apontando o dedo e dizendo: ai, a culpa é dele, ele não me fez feliz, ele não me amou, ele. E tem um monte de mulher hoje infeliz no amor exatamente porque não tem essa autorresponsabilidade. Eu vou falar mais sobre esse tema quando eu trouxer um outro vídeo que eu vi da Patrícia Ramos falando sobre isso. Mas enfim, vamos lá. O último eu ia falar, mas eu acho que é tão clichê, gente. É tão clichê, mas é importante. Autoestima e amor próprio. Eu já falei sobre isso, inclusive, né? Mas quando a gente tá em um relacionamento, gente, e isso não serve só num relacionamento, isso serve também num trabalho, numa amizade. Quantas vezes nós estamos infelizes num trabalho, nós estamos infelizes com uma amizade, não temos coragem de botar um ponto final naquela situação e você leva um ciclo de abuso, de total desrespeito. Por quê? Porque você não tem nem amor próprio, nem autoestima para acreditar que você sim consegue uma coisa melhor, né? Então é muito importante que você esteja bem internamente, porque o que vier para tua vida vai ser para complementar e não completar, sabe? Aquela coisa de eu preciso dessa pessoa, porque se essa pessoa não estiver aqui, eu não tô bem. Isso não é saudável, gente. Isso não é
legal pra você. Então, assim, olhar pra você com mais amor, sabe? Entendendo que é um processo. Ninguém vai aprender a ser amado do dia pra noite, como eu também não aprendi. Não é algo constante. Tem momentos que eu tô com a minha autoestima lá em cima, tem momentos que ela pode sim baixar. Vou dar um exemplo. Uma mulher que engorda por algum motivo, né? Às vezes é um problema hormonal, às vezes é uma questão de gravidez, às vezes por qualquer outro motivo, essa pessoa acabou engordando. A autoestima dela pode estar em baixa nesse período. Só que quando você já faz um caminho, né, você já começa a se trabalhar internamente, você sabe o caminho de volta. Você sabe quais são as ferramentas que você vai precisar utilizar para recuperar a sua autoestima. Não é só a questão do corpo físico, você também pode trabalhar emocionalmente. Agora, se você não tem essa questão, essa visão mental, você sofre muito mais com a questão física, porque aquilo te afeta de uma maneira muito maior. Ou seja, você acaba buscando dietas mirabolantes, cirurgias mirabolantes, porque no fundo, você não tem essas questões trabalhadas em você, tá, gente? É isso, gente. Eu trouxe 5 elementos, tá? Para te ajudar nesse processo, para você começar a ir se trabalhando pouco a pouco. Lembrando que é um processo. Processo, gente, não significa que é 2 segundos, né? Quando você olha para a gravidez, você vê que foi um processo de crescimento, de evolução. Então, pensem nisso antes, né, de querer entrar num relacionamento amoroso. Pensem nisso durante o momento em que vocês estão no relacionamento, vai se ajustando, vai se alinhando, porque você também não vai estar 100%, minhas amigas. Você não vai chegar zerada em todos esses quesitos, né? Como, por exemplo, uma coisa que eu sinto que eu preciso me trabalhar ainda bastante é em relação ao controle. Não, controle emocional eu já melhorei muito. Mas vamos supor que de controle emocional, quando eu comecei a me relacionar, eu não tinha muito. Mas eu precisei ir me alinhando, né? Comecei aumentando e reforçando cada vez mais a dose para que hoje eu tenha, né, uma comunicação mais saudável dentro do meu relacionamento. Então é isso, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Gente, falta muito pouco pra gente bater 1000 inscritos. Então, mulherada, vamos embora. Envia pras amigas, aquelas amigas que você sabe que também estão problemáticas, que também merecem. Tão problemáticas é boa, né? Mas aquelas amigas que você sabe que vivem chorando pitanga por causa do boy, manda o vídeo pra ela, porque pelo menos você nem precisa falar muita coisa. Você só fala assim: nossa, assisti esse vídeo, achei legal, vê aí. E aí ela vai ver. Tá bom, minhas amigas? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!